Fala, gente! Sou eu aqui de novo, o Mago Nanaue, trazendo aí a próxima linguagem do meu treinamento aberto em Magia do Caos pelo Liber Caos Queranos Kibernetos, que aí a gente vai navegar na linguagem da magia astral. É isso, sem parafernálias, sentadinho com a bunda no chão e tudo dentro da cabeça. E aí, nesse processo, eu vou investigar as esferas da árvore da vida na Cabala. Trazer essas operações mágicas dentro dessas esferas. Mas antes, roda a vinheta e eu vou falar pra vocês o que é a proposta do esqueleto do treinamento que o Peter J. Carroll faz lá no Liber Lá no Liber KKK, o Peter J. Carroll diz que a magia astral é o ritual mágico realizado inteiramente no plano da visualização e imaginação. Ao contrário da magia xamânica, onde se explora uma forma livre de uso de imagens e visões, esta magia requer a visualização precisa e aguçada de uma paisagem interna. Nesta paisagem, o mago leva adiante processos criados para trazer conhecimento do mundo comum ou mudar o mundo ou a si mesmo. A magia astral deve ser abordada com pelo menos tanta preparação e esforço quanto a que foi colocada na magia ritual, ou, de outra forma, ela tende a se tornar uma série de excursões através da imaginação com pouco efeito mágico. Corretamente realizada, ela pode ser fonte de extraordinário poder e tem a vantagem de não requerer equipamento físico. A magia astral normalmente se inicia em algum lugar quieto e afastado, enquanto o mago está confortavelmente sentado ou deitado com os olhos fechados. Podem existir poucos sinais exteriores de que algo está acontecendo, além de talvez uma variação na respiração ou postura ou expressão facial, enquanto o mago entra em gnoses. Para preparar-se para a magia astral, um templo ou uma série deles têm de ser erguidos no plano da visualização imaginativa. Tais templos podem tomar qualquer forma conveniente, embora alguns magos prefiram trabalhar com o exato simulacro do templo físico. O templo astral é visualizado em refinados detalhes e deve conter todo o equipamento necessário para o ritual, ou pelo menos armários onde quaisquer instrumentos necessários possam ser encontrados. Qualquer objeto visualizado dentro do templo deveria sempre permanecer lá para subsequente inspeção, a menos que especificamente dissolvido ou removido. O objeto mais importante do templo é a sua própria imagem trabalhando lá. No início pode parecer que está meramente manipulando um fantoche de si mesmo, mas com persistência, isto abrirá caminho para uma sensação de realmente estar ali. Antes de começar a magia astral propriamente, os templos e os instrumentos necessários, juntamente com a imagem do mago movendo-se dentro dele, devem ser construídos através de uma série de repetidas visualizações até que todos os detalhes estejam perfeitos. Apenas quando isso estiver completo, o mago poderá começar a usar o templo. Cada conjuração que é realizada deve ser planejada com antecedência e com a mesma atenção aos detalhes utilizada na magia ritual. Os vários atos de evocação, divinação, encantamento, invocação e iluminação astral tomam uma forma geral similar aos atos de magia ritual, aos quais os magos adaptam para seu trabalho astral. Como eu disse aí, que o Peter J. Carroll falou, a magia astral vai fazer essa viagem astral e a gente fazer essas operações mágicas no plano astral. Só que eu gosto de complicar, misturar, remixar as coisas, porque eu sou assim. E minha proposta para esse processo, essa parte do treinamento, é trabalhar a magia astral navegando nas esferas da árvore da vida da Cabala. Esse ano eu li todos os quadrinhos completos, todas as edições dos quadrinhos da Prometeia. Não sei se vocês conhecem. É uma série de quadrinhos incríveis que fala de magia majoritariamente. E lá a Prometeia ela sai em excursão por cada uma das esferas da Cabala. Era uma coisa que eu já estava querendo estudar. Era um ponto que as pessoas falavam, né? Eu leio os livros de magia e sempre tem referência à Cabala como algo que é muito central no estudo de magia, mas eu entendia pouco e pesquisava pouco. Mas também as coisas vêm pra gente quando tem que vir. E aí, com Prometeia, eu consegui compreender bastante o que é a ideia
da árvore da vida da Cabala. E aí, eu pensei, vou fazer parecido com o rolê que Prometeia dá nas esferas, usando meus conhecimentos de magia, usando o Liberaba, que dá um mapa da Cabala. Vou abrir aqui pra vocês. Aqui no Liberaba eu tenho o mapa da árvore da vida da Cabala, e ele fala quais são as cartas do tarô, referenciando o tarô de Thoth, que também é um dos conhecimentos aqui do treinamento que eu investiguei. Os caminhos, os planetas referente a cada esfera e outras coisas. Então, assim, a ideia é sentar em meditação, fazer essa espécie de projeção astral, viagem astral aqui na minha imaginação, fazer o banimento e realizar essas operações mágicas. Eu organizei da seguinte forma. As duas primeiras esferas, Malkuth e Yesod, eu vou fazer, mas já fiz, né? Tô gravando o vídeo depois de fazer a primeira. Já fiz, eu fiz a divinação para começar, né? Então, um processo mais passivo de observação, de entendimento, de visão, tanto na Malkuth quanto Yesod. Dali eu parto para as duas esferas que são Hod e Netzach. E aí em Hod e em Netzach eu faço a evocação para evocar duas divindades específicas que tem a ver com Hod e com Netzach, que já fiz também aqui no treinamento. Então eu já tô meio que voltando um pouco também, fazendo uma retomada de algumas coisas que eu já fiz. Então eu faço essa evocação de Mercúrio na esfera de Hod, trazendo algumas intenções, alguns intentos. E também vou fazer a evocação de Vênus na esfera de Netzach. Daí eu parto para Tiferet, que eu vou fazer o processo de invocação, porque eu quero invocar as qualidades de Tiferet. E depois eu parto para as outras duas superiores, Shezet e Geburai, e aí eu vou fazer o encantamento nessas. E nas três de cima, Keter, Shokmah e Binah, eu faço a iluminação. No meu processo, eu estou usando como referência essas cartas do tarô. Eu estou fazendo uma leitura das cartas do tarô, tanto dos caminhos, quanto dos números dos naipes menores, dos arcanos menores em cada esfera, fazendo uma leitura e entendimento delas do livro de Thoth, que é Aleister Crowley. Volto em Aleister Crowley, né? A gente sempre volta em Aleister Crowley. Não tem como não voltar nele, né? Para poder entender as coisas. Então eu faço essa leitura, estudo um pouco das simbologias, das associações simbólicas de cada esfera antes de entrar na meditação. E separo 1 hora para ficar fazendo essa meditação. Então cada processo vai durar 1 hora, menos o último, que eu quero fazer um processo de 3 horas de meditação, sendo 1 hora em cada esfera. As esferas de cima são muito etéreas, muito abstratas, eu nem entendo elas. Eu realmente estou entendendo elas enquanto eu estou fazendo, seguindo os passos que foram indicados e mostrados pelo quadrinho da Prometeia, que é a minha referência para isso. Então tem um quê de Pop Magic, um quê de voltar no meu próprio treinamento, um quê de fazer as operações e investigar magia astral. Então, muito legal. Já fiz algumas operações e tem sido muito louco. Então a ideia geral é essa. Eu vou fazer um vídeo para cada operação mágica, pensando que são 2 operações, dependendo se são 2 esferas ou 3 esferas, mas um vídeo para cada operação mágica, como foi os últimos vídeos. E essa ideia de pathwork, né? Entrar nessa viagem, caminhar, fazer os processos mágicos, permitir que as imagens floresçam, né? Esse estado de gnose que a meditação traz. E aí, é isso. É isso. É estudar cada esfera, estudar as simbologias do tarô de Thoth sobre cada esfera, ver o mapa da Cabala e fazer essa operação enquanto eu tô lá. E aí eu tô fazendo o seguinte: depois de fazer
eu gravo um vídeo falando o que aconteceu. E aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, o que eu lembro, né? Porque essas viagens é muito difícil. Mas já gravei alguns. E vou colocar aqui o primeiro, que vai ser Netstash, não, mentira. O primeiro vai ser Malkus e Rod... Não, mentira, porra. O primeiro vai ser Malkus e Esod. E aí eu já fiz esses dois e aqui eu já vou colocar o vídeo que eu fiz pra cada um dos dois. De Malkus e Esod. E aí vou seguindo assim. A explicação geral é essa, não tem muito o que explicar mais. É estudar a Cabala usando magia astral e realizando as operações mágicas que o Liber KKK propõe. Então é algo mais simples, mas aí eu explico o que eu visualizei e como foi o processo, que também está intrincado diretamente à minha vida, então de alguma forma expõe o que está na minha cabeça, no meu inconsciente, nas minhas sensações durante o processo. É isso. Então, leiam Prometeia, eu vou colocar o link aí na legenda de Prometeia, que é uma das referências. Eu posso colocar também o livro de Thoth, que eu já tenho no meu vídeo do livro e do tarô de Thoth, para vocês lerem, porque ele fala ali muito da Cabala e fala também muito de cada número dos arcanos menores, que representa cada uma das esferas, e os arcanos maiores, que representam os caminhos para andar pela Cabala. E é isso. Então fiquem aí com divinação em Malkus e em Esod. Eu esqueço, é um nome difícil. Vou deixar aí uma brevíssima descrição de cada uma das séfiras ou esferas da Cabala para você dar uma lida. Se quiser ler com calma, pausa o vídeo e lê. Vou começar agora meu processo de magia astral, né? Fazer essas viagens astrais pelas esferas da Cabala. Agora é o primeiro movimento, que é Malkus, a primeira esfera da árvore da vida da Cabala. É isso, chapéu. Ai, mandou um chapéu, que bonito. Comprei lá no Rio de Janeiro. Chapéu novo, pentagrama aqui. Eu vou ficar aqui no mínimo 1 hora. Fiz o roteirinho desse processo com a ajuda do ChatGPT. Magia contemporânea para exploradas do capitalismo. Fiz o roteirinho do trabalho. E vou começar e logo depois falo o que aconteceu. Nossa, gente, comecei aqui o processo de magia astral. Fiz a primeira viagem, que era em Malkuth. Foi doido, assim. Primeiro momento, eu me coloquei no meu templo astral, um templo que eu tenho, né? Pra fazer algumas coisas já tinha esse templo astral. Pra começar, uma coisa engraçada que aconteceu nesse templo astral, quando eu comecei, assim, o processo, eu fiz um banimento dentro do templo astral, né? Um banimento dos pentagramas pra cada lado. Eu acabei de terminar de fazer isso. Mas assim que eu fiz, parece que o cenário que eu tava começou a desmoronar de um jeito que era tudo um teatro. Aí eu abracei essa visão e fui. Nisso, a sensação que eu tinha é que eu tava entrando dentro da terra. E aí quando eu entrei dentro da terra, eu saí do lado do barranco da casa da minha avó, lá em Teoflotone. E aí eu vi ela, dei um beijo nela, ela me deu uma benção. Depois eu fui na minha casa da outra avó, vi todos os meus parentes, que pra mim tinha uma coisa ali a ver com 10 de ouro. Nesse momento tinha alguma coisa ali forte de 10 de ouro, assim. Então, tô pegando um pouco da simbologia de algumas cartas do tarô. Alguma coisa disso aparecendo pra eu fazer umas correlações, mas nada muito firmado, não. Meu intento muito era de compreender algo sobre a realidade física e material que eu não estava olhando, que eu não estava compreendendo muito. Enfim, o ponto é que eu comecei assim, vi minha avó, vi minha família, depois eu peguei um barco, vi minha bisavó, depois peguei um barco
no rio atrás da minha bisavó e foi um ser me guiando. Ele não tinha muito rosto, mas ele foi me guiando nesse barco, que me trouxe até aqui em Belo Horizonte. Aí eu vi minha mãe, ela me deu uma benção também. Senti que foi o início. Essa benção, ela não era só sobre Malcos, ela era sobre todo o processo, de todas as Cefiras. Meu pai também apareceu de moto, me deu um salve assim. Passei por uma escola minha de infância e tem duas figuras, dois meninos que eles faziam muito bullying comigo, que eles eram meus amigos, depois viraram meus inimigos. Eu abracei eles, quase como se... Eu acho que esses meninos, eles são uma espécie de trauma, eles representam uma espécie de trauma, assim, pra mim. Mas no início eu abracei eles, assim, era eu adulto e eles crianças, assim, abracei eles. Segui viagem até que eu, com esse condutor, peguei um trem. Eu tô resumindo muito, porque isso é bem... demora, né? A coisa ir tomando forma, lidando com as distrações, porque acontece. Parece que sem querer eu distraio em alguns momentos. Nisso que eu peguei o trem, esse condutor me soltou. Aí eu fui sozinho. Esse trem foi rodando, entrando dentro da terra, assim. Eu entrei bem profundo na terra. Meu corpo começou a doer muito, assim, né? Pela posição que eu tava. Isso eu acho que já era meia hora de viagem astral. Porque essas coisas demoram, né? Eu tô bem resumindo aqui pra vocês. Aí eu fui descendo a terra. Meu corpo doeu, eu não conseguia, tive que mexer, eu não tava mexendo esse momento todo, eu não tava mexendo, acho que já tinha mais de meia hora, uns 40, 50 minutos. Porque o início todo era tipo só respirando, isso eu fiquei mais de 10 minutos só respirando. Que mais? E ali debaixo da terra, quando doeu o corpo, eu senti muito 10 de espadas. Atravessando meu corpo, as espadas atravessando meu corpo, muita dor no corpo. E uma voz, assim, um entendimento ali de Malkuth me falava que, em algum grau, estar em Malkuth, estar encarnado, estar nessa terra, estar no mundo físico, é dor também. É sentir dor. E eu tinha essa coisa de eu tenho que abraçar a dor. E aí vem uma pergunta assim, o que que dói? O que que te dói mais? O que que tem te doído mais? Por que é doloroso? O que que é a dor? O que que você tá sentindo que é dor maior? E eu fui investigando pra responder essa pergunta e pra mim o que me doía hoje, o que me dói hoje, ali, nessa resposta, nessa pergunta, nesse momento, tinha a ver com a falta, tinha a ver com não ter, não poder, não conseguir. E a resposta foi assim: estar no mundo físico, estar incorporado, estar em Malkuth, que é essa terra, estar na terra, é dor. E é falta. Você nunca vai conseguir ter tudo, estar em controle de tudo. Ou experienciar e viver tudo. Porque parte da realidade, dessa realidade material, para a coisa se materializar, ela tem que abrir mão de todas as coisas que ela não é. Porque isso tem a ver mais com estar no uno ou estar no caos. Que é quando você experimenta tudo ao mesmo tempo, ou quando você experimenta tudo de uma forma de unificação, todas as realidades. Tô viajando, mas é por aí mesmo a onda que eu fiz. E o mundo físico, ele é a falta. Ele é falta. E dor pela falta. E toda a opressão... E essa opressão já me lembra a carta do 10 de paus. Aí quando eu penso, mas é a opressão, não é? Será que tudo é falta interna? Tudo é o não ter, o não poder, a falta interna, mas é as coisas que são externas. As opressões.
E aí a resposta que eu obtive foi mais ou menos de que todas as opressões ainda são essa falta em algum grau. Porque quando você tá oprimido, a opressão é isso, ainda tem a ver com falta. Eu tô organizando isso na minha cabeça ainda, mas ainda tem a ver com falta, com não conseguir, não poder mudar, não poder combater. E aí, acho que foi pra um momento de aceitar isso e deu horário, né? Que eu tô colocando o despertador por 1 hora. Não quero ficar mais que isso não, porque senão a gente vai aprofundando cada um. Eu acho que 1 hora pra cada esfera tá ótimo. E sinto que também esse da esfera de Malkuth teve muito tempo de preparação, né? Tanto preparação pra entrar, entender Malkuth mesmo, entrar em Malkuth, essa ideia aí, quanto essa preparação que eu senti que era uma bênção de todo mundo, da família, da ancestralidade. Então, muito disso, muito começou por aí. Então começou muito ali no 10 de copas e 10 de ouro. Mas enfim, depois de pensar essa morte, essas espadas atravessadas, essa sensação de morrer, eu já tava bem fundo na terra. A sensação que eu tinha era de afundar mais pra chegar na carta do universo. E esse afundar mais é quase como morrer. Morrer e virar uma coisa no espírito que vai pro universo, assim. E me lembrou a carta do universo, assim. Essa coisa de ir pra baixo, mas parece que eu fui pra cima, sabe? Como se eu tivesse atravessado a Terra e ido pro espaço. E esse caminho do universo é o caminho que eu faço até Yesod, que é a segunda esfera. Hoje à noite de lua cheia, Yesod, a esfera da lua, eu vou fazer mais uma meditação. Novamente, uma explicaçãozinha sobre a próxima esfera, Yesod. Pra você dar uma lida, só pausar. Na esfera de Yesod, foi uma coisa que durou mais tempo. Eu fiz em 3 momentos que eu não consegui ficar um momento direto. E compliquei também. Eu achei que eu compliquei, fiquei querendo corrigir. Não. Os próximos vão ser 1 hora cada esfera. E é isso que surgiu. Mas enfim. Mas foi bom. No início eu senti que eu acabei, né, em Malkuth, eu tava meio que solto no universo, assim, sabe? No espaço. Tava um pouco assim. Aí, disso eu lembro que eu peguei a vassoura e comecei a voar no espaço. Comecei a voar no espaço, assim, cantando uma música. E aí eu fui trazendo as perguntas, né? Que fui fazendo essa coisa de divinação. E as perguntas, elas envolviam alguns pontos da vida, né? Que é carreira, amor, romance, sexualidade, afetividade. Principalmente isso. Mas tudo foi tomando muitas imagens, né? Então depois que eu saí voando na vassoura, assim, eu lembro que eu cheguei numa mata com a lua cheia. E nessa lua cheia tinha um lago, assim. E aí eu lembro que acabou e eu pulei nesse lago. Aí eu tava nesse lago. Aí no segundo dia, porque eu não consegui fazer 1 hora, eu fiz alguns minutos cada dia. No segundo dia, eu sinto que eu tava procurando como chegar nesse lago. Como se meu corpo estivesse em outro lugar, procurando pra chegar no lago. Esse vai ficar muito fragmentado, porque eu tenho que gravar depois de fazer. Igual eu fiz em Malkuth. Eu achei que Yesod foi um experimento, mas que não deu certo, sabe? Eu tentei de um jeito que deu mais certo em Malkuth. Aí eu fui fazer em Yesod e não fiz direito. Não. Tem que ser desse jeito, porque eu fiz na correria. Tem que... 1 hora, vou ficar 1 hora. Ok, se passar um pouquinho mais porque eu quero finalizar, mas assim, 1 hora ali sentado que eu vou fazer. E o que vier, veio o que fazer, fiz. Enfim, aí eu lembro que essa hora que eu tava procurando meu corpo no lago,
eu passei por vários lugares que pareciam bastidores de teatro e de palco, assim. E acho que parte dessa questão da divinação tinha a ver com esse tipo, trabalhar, né, nos palcos. Eu acho que parte do trabalhar nos palcos é estar atrás deles, né? Boa parte de ficar atrás e não na frente. Na frente é só aquele momento que a gente aparece. Mas a boa parte é atrás, assim. Então acho que tinha a ver com isso, assim, também. Muita coisa eu perdi de lembrança. Então esse é até menor, porque eu perdi mesmo. Esse ficou bem difícil, que ficou meio psicodélico. Eu não consegui concentrar direito no dia. Nos 3 dias, né? Aí achei uma árvore que tinha um coelho. Esse coelho me levou até meu corpo no lago. Quando eu pulei, eu encontrei meu corpo no lago. Desse lago eu entrei profundo na água pra parar numa praia. E aí nesse momento eu lembro que eu tava pensando em questão de amor. E eu acho que a resposta que Exode me deu sobre amor foi muito, tipo, muitos parceiros. Eu lembro que eu dancei com vários homens, assim. E que não é alguém, tipo, é um romance, assim, né? Os próximos passos não são romances, são vários parceiros de continuar do mesmo jeito que eu tô. Eu também fui pensar numa coisa que tem algo que é divinação, mas é isso, né? A gente quer dividir as coisas, mas chega um momento que as coisas, elas são a mesma coisa. Se a gente olhar bem, evocação, invocação, divinação, iluminação, tudo é em algum grau a mesma coisa. Então eu penso que essa coisa da divinação tinha a ver com isso também de projetar, sabe? De desejo. Eu acho que mostrava os meus desejos do inconsciente. Foi o que eu pedi, pra revelar as coisas do inconsciente que eu queria, né? Então acabei tendo isso também, porque meio que confirmando também qual que é o meu desejo real. Me mostra. Então eu acho que projeta um pouco do que eu vou fazer também, sabe? Naveguei pelas 4 cartas número 9 do tarô, especialmente o tarô de Thoth. E depois de ter feito isso, entre um e outro, eu também fui lendo o livro de Thoth. Então voltei ao livro de Thoth, do tarô de Thoth, para acompanhar, porque lá tem um pedaço para cada momento desse, né? Os quatro 9 de copas. Aí tinha um 9 de copa, 9 de espadas. Não, que 9 de copas? Os 4 9 do baralho, porra. 9 de copas, felicidade. Teve um momento que eu acessei isso também, essa questão da felicidade, dessa... É felicidade? Isso, felicidade. 9 de copas, felicidade. E aí eu também fui fazendo essas associações ao texto lá do tarô de Thoth, né? Então teve um momento que eu experienciei essa coisa da felicidade. Acho que tinha muito a ver com esses caras que eu dancei, assim. Teve o 9 de espadas, que é o crueldade. Que esse no crueldade eu senti que vinha as espadas, porque a imagem do 9 de espadas é as espadas passando atrás da pessoa, né? Eu sentia que tinha algo do inconsciente que falava essa carta quando eu naveguei por ela. Porque eu tô querendo isso, né? E usar também esse conceito de cada carta, de cada, né? Cada número das cartas pra montar o que é Exode no meu campo astral. E esse 9 de espadas, falando sobre inconsciente, estava falando sobre essas dores de desfazer crença. Eu não tive uma visão muito óbvia e clara de quais crenças eu deveria desfazer, mas eu tive uma visão clara de que vai ser doloroso, porque é sempre doloroso desfazer das crenças que a gente tem, dos padrões inconscientes que a gente gera. Então eu entendi também que é um caminho para se ir. Aí tem o 9 de bastões. Wands. Como é que é o 9 de paus? Que é do fogo. Qual que é o 9 de paus? Esqueci do 9 de paus já.
E o 9 de ouro é ganho. Aí foi a hora que eu pensei do financeiro. Então eu consegui ver algo que era uma mudança financeira. E o ganho, colher frutos. Tinha isso na carta também, né? Tô ficando louco aqui, você não tá entendendo nada, né? Mas enfim, fui navegando por essas coisas, assim, astralmente. Teve um momento que eu visitei a lua. Eu fui lá na lua visitar a lua, andei pela lua. Aí tem um legal, que é um negócio que é mais legal. Teve também um momento que eu tava flutuando. Esse é o final. Esse é o final da parte astral que eu tava projetando. Esses 3 vezes que eu fui, porque eu não consegui fazer 1 hora direto. Péssima ideia, não tinha que ter feito isso. Fiquei tentando corrigir, não foi dando certo. Mas deu certo no final, porque é o que é. E no final eu lembro que eu estava em cima do meu corpo. O meu corpo estava sendo carregado. Era tipo ETs carregando meu corpo, assim. Mas meu corpo, ele era um planeta e eu andava sobre ele, assim. E de alguma forma meu corpo também era a árvore da vida. Ela era eu. E tem essa correlação da árvore da vida com os chakras, né? Então tem algo de percorrer essa coisa e subir até a coroa ou descer até a terra, né? Que tem a ver com o corpo também. Cabeça no céu, pé na terra, bunda na terra. Enfim. Mas é uma coisa que aconteceu que foi o mais legal mesmo. Foi porque eu tentei ter sonho lúcido. Porque sonhos tem a ver com isso também. Depois dessas viagens eu falei, vou tentar ter sonhos lúcidos essa semana. Aí, quando eu fui tentar ter sonhos lúcidos, eu não consegui ter sonhos lúcidos mesmo. Mas eu consegui ter sonhos muito vibrantes, assim. Muito fortes. E nesses sonhos, que também eu considerei eles divinatórios por causa do momento de divinação, esse momento de exódio, porque assim, tem uma coisa que é fazer a viagem astral, ir lá e voltar, e eu tô aqui vivendo a vida, mas a sensação que eu tenho é que eu tô fazendo isso, né, nesses dias. Eu tô vivendo esses momentos, né? Então, por mais que eu saia da viagem astral, eu tô um pouco ali nessa esfera. E ela diz respeito de algo que tá aqui acontecendo. Na vida interna, inconsciente, mas também na vida externa. E aí eu sonhei que eu tava num show também. Isso foi legal, então é mais uma coisa divinatória, de coisa pro futuro. Sonhei com bastidor de palco, bastante. Que mais que eu sonhei? Nossa, sonhei com algumas coisas. Eu sonhei com o Rio de Janeiro. Eu tô querendo ir pro Rio de Janeiro no ano que vem. Tô construindo essa ideia, mas sonhei com o Rio de Janeiro. Então veio esses pontos aí divinatórios também no sonho. Enfim, e a sorte foi ruim. Achei que não foi um processo muito legal, não. Achei que eu não consegui sustentar bem. Achei que eu não viajei direito. Que era pra ter viajado melhor. E aí nos próximos eu vou fazer mais parecido com o que eu fiz com Malkuth. Então foi isso, gente. Aí que eu falei das 2 primeiras. Ficou meio confuso porque eu tava entendendo também. Que bom que eu comecei com divinação. Acho que os de divinação são os que eu menos consigo fazer o trem direito. Mas já tô acostumado. Mas eu vou fazer um negócio que é o seguinte. Nos próximos vídeos eu não vou fazer aquela cerimônia de explicar nada, não. Eu vou só começar já o vídeo já gravando direto, porque eu quero também terminar esse magia astral o mais rápido possível, porque são muitas operações, né? É 1 hora pra cada esfera. E assim, tem que tirar tempo na minha correria do dia pra fazer isso, então vamos que vamos. Esse foi de abertura, né? Precisava de uma introduçãozinha, explicar as coisas. Não expliquei muito bem a cabala, mas expliquei algumas coisinhas lá e vou contar como é o processo. Se você quer pesquisar aí sobre cabala, pesquisa na internet, lê Prometeu, que eu vou deixar o link aí também. Aí a partir de Rod e Netzach, eu já vou diretão.